extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá! Hoje o nosso assunto é sobre um tema, olha, delicado, mas super importante no mercado imobiliário. A diferença de preço na avaliação de um imóvel. Sabe aquele momento em que o valor que sugere me parece baixo demais? E aí acende aquela luzinha. Será que estão desvalorizando de propósito? A gente tem aqui uma análise que investiga justamente isso. A ideia é entender como funciona e, claro, como quem está vendendo pode se proteger, né? Ok, vamos lá. Aquele preço que dão bem abaixo de outros imóveis parecidos e sem uma explicação muito clara, isso levanta suspeita sim. Para a gente começar, o que exatamente define essa discrepância? Não é só um precinho um pouco menor, certo? A gente fala de um valor que é, bem inferior a imóveis que são comparáveis. Mesma região, tamanho, estado de conservação e o principal, sem o corretor mostrar uma análise de mercado séria, sabe? Com dados de vendas recentes que justifiquem aquilo. É a falta de base que preocupa. Exato. E o interessante aqui não é só ver a diferença, mas tentar entender o porquê, né? As motivações por trás. Por que alguém faria isso? Bom, uma razão bem comum é a comissão rápida. Simples. Um preço mais baixo tende a acelerar a venda. Aí o corretor garante o dele mais cedo, mesmo que isso prejudique quem está vendendo. E isso fica mais forte com a pressão do mercado. Aquela média de 16 meses para vender o imóvel no Brasil, que a análise menciona, isso pode ser usado como argumento, para forçar uma baixa no preço. Nossa, 16 meses. É um lado pesado mesmo. Dá para imaginar a ansiedade que isso gera no proprietário. Isso pode deixar a pessoa mais vulnerável, né? Para aceitar um valor menor. Mas e o conflito de interesses? A análise também fala disso. Sim, e esse talvez seja o ponto mais, sutil e problemático. O corretor pode ter um comprador já meio engatilhado, alguém que está procurando uma oportunidade. Nesse caso, o profissional pode acabar, de forma consciente ou até sem perceber direito, defendendo mais o interesse desse comprador do que o do cliente vendedor. Pode até parecer estranho, mas às vezes o corretor que mais pressiona para baixar o preço não é o sem experiência, mas um que já tem um negócio quase certo do outro lado. Ele transforma a urgência de quem vende na sorte de quem compra. Entendi. É uma dinâmica bem complexa essa. E como é que eles costumam justificar essa pressão para baixar o preço? Imagino que não falem, quero vender rápido. Não, claro que não. As justificativas costumam ser meio vagas, apoiadas em generalidades. Coisa do tipo, o mercado está muito parado agora, ou então, olha, seu imóvel tem umas características que dificultam um pouco a venda, Ou aquele clássico, esse é o máximo que a gente consegue no momento. São frases que até parecem fazer sentido, mas muitas vezes escondem a falta de uma análise de verdade ou omitem dados que poderiam valorizar o imóvel. Podem até manipular as comparações, Usar imóveis piores para justificar o preço baixo do seu. É frustrante pensar nisso. A pessoa confia no profissional e pode acabar perdendo dinheiro. Se essas são as táticas, a pergunta principal é: como o proprietário pode se defender disso? Como não cair nessa? Olha, ser proativo é a chave. Primeiro, buscar uma avaliação independente. Um profissional qualificado, sem ligação com a venda. Isso já dá uma base neutra, forte. Segundo, fazer o dever de casa. Pesquisar mesmo, ver anúncios de imóveis parecidos na região. Se conseguir descobrir valores de vendas que realmente aconteceram, melhor ainda. Hoje tem muita informação online. E terceiro, que talvez seja o mais importante, exigir do corretor uma análise comparativa de mercado, a famosa ACM, detalhada e por escrito. Esse documento tem que listar os imóveis usados na comparação, as características deles e explicar a lógica para chegar naquele preço sugerido. Não dá para aceitar a resposta vaga. Essa da ACM por escrito parece um ótimo filtro mesmo. Força a transparência, né? E tem mais alguma coisa? Sim, desconfiar de pressão exagerada. Táticas de urgência, se o corretor insiste muito para aceitar uma oferta baixa, sem mostrar dados concretos que justifiquem aquilo, é sinal vermelho piscando. É bom lembrar que quem vende está no controle. Não se deve sentir pressionado a tomar uma decisão rápida que vá prejudicar financeiramente e até emocionalmente. Vender um imóvel mexe com projetos de vida, né?
Então, no fim das contas, tudo se resume à transparência e ética do profissional. É isso. Um bom corretor deve ser um parceiro, buscando o melhor resultado para o cliente, com base em dados, com honestidade. Exatamente. Um profissional de confiança mostra os fatos, discute a estratégia de preço abertamente, justifica o que recomenda com dados de mercado. Ele entende que o objetivo é conseguir o melhor valor possível para quem vende, dentro da realidade do mercado, claro. A relação tem que ser de confiança. Certo. Então, resumindo os pontos principais. Ficar muito atento a preços sugeridos bem abaixo do mercado, sem uma justificativa clara, com dados. E as ferramentas para se proteger são buscar avaliação independente, pesquisar o mercado por conta própria e exigir do corretor a análise comparativa detalhada, por escrito. Isso. E para deixar uma reflexão final, pensar sobre essas possíveis motivações, essas táticas, não serve só para se defender de uma avaliação baixa na hora H. Isso pode mudar a forma como se encara a escolha do profissional desde o começo, sabe? Como essa consciência sobre possíveis conflitos de interesse afeta a confiança que a gente deposita nesse parceiro. Talvez a atenção não deva começar só na hora de analisar o preço, mas lá atrás, na seleção de quem vai representar seus interesses.